Olá, bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui de volta com uma live muito especial. A live de hoje traz uma amiga aqui dessa rede de apoio que eu fiz, né? Através dessa amizade que a gente vai gerando aqui no Instagram e a gente vai conhecendo pessoas muito especiais. E a Elane é uma delas que eu acompanhei já durante algum tempo, quando ela estava grávida ainda, antes de engravidar, agora já tem a filhinha dela já com 9 meses hoje. E a gente vai conhecer a história da Elane, uma história de superação, de luta, de determinação. Não é fácil para quem tem um diagnóstico, né, que seja artrite reumatoide, seja endometriose, seja outros fatores, seja a obesidade. E a Elane lutou, né, contra tudo isso e ela é um exemplo para nós. E essa história vai ser linda a gente acompanhar hoje. Então eu quero já convidar a Elane para fazer parte aqui da live e contar toda essa história para nós. Vai ser muito legal. Isso, oi! Olá, conseguimos! Bem-vinda aqui à nossa live, Lani. Nossa! Agradeço muito o convite. Eu é que agradeço. Já faz tempo que eu te acompanho e estava até falando aqui, né, que você é uma dessas amigas que surgiu aqui, que eu chamo essa rede de apoio, que é a gente vai trocando ideias, vai trocando informação e a gente vai se conhecendo e vai gerando uma amizade, um carinho muito especial. E eu acompanho já você há algum tempo, eu lembro antes ainda de você engravidar e agora com a sua bonequinha. E, nossa, muito mesmo, uma alegria para mim poder conhecer você melhor hoje. Ô, Sara, obrigada. E é provisão de Deus, né? Porque realmente a gente percebe nesse mundo, né, da internet, assim, que a gente pode usar para as coisas boas e tem aquelas coisinhas más. E Sim. Ela tem aproximado a gente de outras pessoas que convivem, né? No nosso caso, que tratamos da patologia, que é a artrite reumatoide, e perceber que a gente não está sozinho nessa luta, né? Cada um com a sua experiência, com a sua vivência. E aí, o que é bom, a gente vai passar para frente. E o que dá certo, a gente compartilha. E o que dá errado, a gente procura, né? Como que a pessoa conseguiu chegar em tal ponto, como que ela conseguiu ficar bacana assim, a gente corre atrás. Mas a gente aprende, né? Eu acho que é bonito disso da gente aproveitar esse lado bom da internet para compartilhar ou trocar experiências, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que a gente não está sozinha, né? Que a gente também tem outras pessoas passando pelos mesmos desafios que a gente. Isso mesmo, é verdade. Então, Elane, eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da onde que você o que você faz, se você é casada. Bom, eu falo muito, gente, então já fui logo atropelando no início da Não live, né? importa, não, estamos em casa. Meu nome é Elane, eu tenho 38 anos. Eu sou casada com o Alisson, e tenho 5 anos que nós somos casados. E eu tenho uma bebê, que é a Helena, linda, minha bombonzinha, que está com 9 meses, já. É a minha promessa de Deus. Se a gente tiver oportunidade, eu falo um pouquinho disso também. Sou técnica em nutrição e dietética, trabalho no Hospital Infantil, eu moro em Minas Gerais, trabalho em Belo Horizonte, que é a capital, né? E trabalho na capital há 10 anos já. Uau. E é uma experiência também maravilhosa. Realmente é algo assim, fora do normal mesmo. É muito bom, sabe? Imagino. Bom, e artrite reumatoide eu tive agora em dezembro, faz 6 anos, Sara. 6 anos. Uau. É um pouquinho mais nova que eu na artrite reumatoide, então eu vou fazer 13 de artrite reumatoide.
13 anos, já sou uma adolescente. Muita. É, mas eu fico muito feliz quando eu vejo casos de superação, sabe? Casos de, não de que tá tudo perfeito, porque eu sei que o dia a dia é um desafio, mas eu fico super feliz de ver, assim, pessoas que estão indo atrás de algo mais que só o remédio, sabe? Porque desanima, às vezes a gente quer fazer um tratamento, a gente acha que só, né, tomar o remédio certinho vai resolver tudo e a gente vê que não ajuda às vezes 100%. Então, quando a gente descobre aqui lá outras histórias, outras coisas que também pode fazer parte do tratamento, eu acho assim maravilhoso ouvir e se eu puder trazer aqui esses testemunhos, eu vou trazer. Então, quando eu já te admirava só pelo fato de você ter uma alimentação assim muito regrada, né? Assim, busca fazer uma alimentação saudável e tudo mais. Mas aí há pouco tempo atrás você postou, né, uma foto que eu até coloquei hoje do seu antes e o depois. E eu jamais, para quem te vê hoje, não imaginava que você já foi outra pessoa, né? Quando você vê a foto, você pensa que é outra pessoa. E quantos anos faz, né, que você teve assim essa mudança grande? Como que foi? Você teve uma infância, uma juventude onde você teve assim certa dificuldade com o peso? Como que foi assim você chegar àquela fase de antes e depois da mudança? Ô, Sara, naquela foto que eu postei, foi no TBT, né? Na quinta-feira. Sim, E sim. eu tava ali bem no auge mesmo da obesidade. Aquela foto, Sara, eu Uhum. acredito que tem uns 16 a 18 anos, mais ou menos. Uau, Eu tava com quase 90 quilos. olha E só. eu estava assim, bem satisfeita. A minha adolescência toda foi assim, sempre acima do peso e a minha alimentação sempre, né, assim, descontrolada. Eu não me preocupava, sabe? Comia Aham. compulsivamente mesmo, sabe? Ah, E tá. tudo era Aham. motivo para descontar na comida, sabe? E aí eu comecei a ficar bem incomodada, porque a gente vai ficando mais jovem, quer vestir uma roupa, e É. desde 9 anos de idade eu já sentia muita dor na articulação do joelho, eu sentia muito a coluna, Hum, mas em momento sim. nenhum imaginei que fosse algo relacionado a reumatismo. Aham. Mesmo meu pai, na família, o meu pai, ele tratou muito tempo de febre reumática, muitos anos, e eu tenho uma tia, irmã, Hum, mãe, que tem lúpus, mas assim, eu ia em ortopedista para avaliar a coluna, joelho, e eles nunca cogitaram, sabe? uhum. Mais. Tratavam a dor, sabe? Tinha alguns nódulozinhos que aparecia, observa para ver se não melhorar, talvez faça uma cirurgia para tirar, sabe? Aham. Mas não ia na causa do problema. Eu nem ouvia falar em artrite reumatoide. Era É. reumatismo, artrose e artrite, que tem as Isso. É, diferenças, né? Depois a gente vai buscar isso. que Uhum. nome novo é esse, que doença nova que não tem nada de novo. Aham. Então, eu fui ficando incomodada e via que o peso estava prejudicando, porque eu ficava muito cansada. Sim. Então, eu procurei, assim, o acompanhamento nutricional. Eu lembro que na época foi com posto de saúde, PSF. Hoje eles chamam ESF, né? Que é os postos que ficam nos bairros. E a nutricionista Sim. do posto, ela maravilhosa, não me esqueço dela, Giovana Salles. Ela me ajudou muito, me acompanhou. E durante quase 3 anos foi um processo onde eu fazia reeducação Uhum. alimentar, onde eu comia Sim. seguindo o alimentar que ela me passou, fazendo atividade física. Aham. Realmente eu tinha um gasto calórico com a atividade física muito grande, muito intenso. As Uhum. dores elas não me limitavam até então. Então eu treinava Uhum. bastante mesmo, sabe? Tinha Uhum. alimentação muito controladinha. E ao longo Uhum. de 2 anos e 10 meses eu emagreci 40 quilos. Uau.
bem E foi, lento. eu imagino que foi gradativo, né? Não foi, foi Foi aos devagar. poucos. Tinha os Sim. períodos que parava, não ficou assim, aquele Aham. emagrecimento direto, sabe? Muitas pessoas consideram Sim, isso como efeito platô, mas aí dava uma mexidinha na dieta aqui, sim. intensificava um pouco mais o treino, e aí, ao Uhum, longo desses quase 3 anos, foram 40 quilos. E eu consegui manter uhum. esse peso por um longo tempo, bastante Uau. tempo, e até descobrir, né, a artrite reumatoide. Eu lembro que eu estava na Uau. academia e eu sempre gostei muito de fazer musculação, é uma atividade que eu sou Uhum. apaixonada, sabe? Eu acho que deixa, assim, porque até então eu preocupava muito mais com o físico, né? A musculação Aham. moderna, É. o corpo, né? Uhum. Não te dá tanto condicionamento físico quanto outras atividades de aeróbicas, por exemplo, Uhum. mas eu me sentia muito bem, era algo que me fazia muito bem. E eu Mas lembro hoje que em dia a gente já vê, né, que a musculação é o mais adequado, na verdade, para até mesmo para emagrecimento, né? Porque você vai fortalecendo os músculos, então você emagrece e já vai ganhando melhorando a massa muscular. Mas antigamente a gente achava que a aeróbica ou o cardio, né, que é para suar bastante e emagrecer logo, né? na verdade, assim, tem várias atividades, como você citou, o CAD, eu acho que a boa é aquela que a pessoa se adequa nela. O É, importante é vai e faz. isso Seja na mesmo, isso mesmo. caminhada de 30 minutos diária, se tem Sim, condições, vai e é faz. isso mesmo. E eu lembro que na academia eu comecei a ter dificuldade para carregar os halteres, os pesos. Hum. Chegava a deixar cair mesmo, sabe? Pensei, Uau. gente, será que tá pesado demais? Será que eu tô cansada demais? E até que chegou ao ponto realmente de eu perceber os dedinhos bem inchados, sabe? Muito doloridos, vários nódulozinhos, carocinhos, pescoço, o Aham. punho, os dedos e o Sim. joelho doendo muito, sabe? Mais que o normal. Hum. E aí eu fui Aham. ao ortopedista e aí esse ortopedista, ele perguntou: na família tem casos de reumatismo? Porque ele bateu o olho no meu dedo e já falou, Ele- sabe? Assim, ele não falou artrite reumatoide, mas ele foi logo imaginando que fosse uma doença reumática. E aí eu falei do Uhum. meu pai, falei da minha tia, que já tratava de lúpus há muitos anos, e ele encaminhou para um Sim. reumatologista. Nessa Uau. primeira consulta, não fui Que feliz, bom. porque esse Que bom que ele reumatologista foi sábio, né? Porque às vezes o fator a gente vai reumatoide no estava ortopedista. muito alto, mas ele não deu Uhum. atenção, infelizmente, temos profissionais e Ah, profissionais, né? E é, tá vendo? ele pediu que eu voltasse daí a um ano com novos exames, Hum. mas eu não Não. confiei nisso. E eu até esperei esse um ano, mas eu não quis voltar nele. Eu refiz Aham. exames, os Claro. dedos estavam mais inchadinhos, sabe, mais Aham. doloridos. Tive uma piora do quadro nesse um ano, e aí eu consegui essa que hoje é a minha médica, que é a Cristiane, que eu amo muito. A gente está junto há 6 anos, e Uau. ela demorou um pouco, porque é um artrite reumatoide soro negativa, e Ah, ela, até ela chegar no diagnóstico realmente de artrite reumatoide. E aí foi uns 2 anos mudando medicação. Eu não, nesse tempo, eu sim. não consegui fazer atividade física de mais impacto. Uhum. Eu fazia caminhada, mas eu parava com muita frequência, porque o joelho, ele O doía joelho. muito, o quadril sentia demais, Uhum. e a Uhum. coluna. Então, assim, foi um período, ela me chamava até assim, chegou a minha florzinha. Aí eu falava assim, ai, que bom, que apelido lindo, não, porque você é toda florida de dor. Ai. Mas hoje realmente ela me trata assim carinhosamente mesmo. Nossa, é uma caminhada longa, né? Até descobrir o diagnóstico correto, até encontrar o tratamento adequado. Acho que todos nós passamos assim por essa longa jornada, né? De até chegar a, a ver o efeito realmente, né? Do tratamento, de ver aí uma pequena luz no fim do túnel, né? Então é uma longa jornada mesmo. Sara, seu áudio tá baixinho para mim. Tá, deixa eu ver se eu deixo mais alto. Melhor assim ou não? Tá melhor?
Tá bem baixinho. Eu te ouço, mas bem baixinho. O meu tá Ai, bom? o seu tá bom, o seu tá jóia. Vê se você aumentou o volume. Aumentei, tá no último. Tá. E dá pra ouvir ou não? Tá muito baixinho? Eu não sei o que que eu posso fazer. Tá bem baixinho mesmo. É. Eu vou tentar fazer umas perguntinhas e aí você fica falando, tá bom? Tá bom. Tô mais Tá. pertinho do celular. Isso, tá jóia. Eu também. Vou falar mais alto, então. E como que foi, então, quando você começou a fazer o tratamento da artrite reumatoide? Você já fazia também uma alimentação saudável? Como é que você chegou qual mudança, assim, o que que fez você realmente mudar e pôr atenção na sua alimentação? Tá. Eu tava assim já preocupada porque a medicação eu via que não estava fazendo o efeito esperado. Eu estava tomando muitos remédios, tomava injeção direto no pronto atendimento para tomar medicação na veia, sabe? Eu ia demais semanalmente, porque eu não conseguia com os medicamentos que ela passava para tomar em casa. Uhum, E isso estava me preocupando. E eu falei, gente, eu sou da área da nutrição, alguma coisa deve ter, né, na uhum, alimentação para poder ajudar, né, para não abandonar o tratamento farmacológico, mas para auxiliar. E aí eu uhum. fui pesquisar no nosso amigo Google, na internet, sobre alimentação anti-inflamatória. Eu lembro que eu escrevi isso direitinho mesmo. E aí eu cheguei até a alimentação low carb. Vou deixar bem claro o seguinte aqui, Sara. É um estilo de vida que eu sigo hoje, que eu procuro seguir, que eu me adaptei e que foi muito Uhum. válido para mim. Mas, então todo mundo que trata de uma doença autoimune tem que fazer uma dieta low carb? Não. Porque quando eu digitei, eu lembro que apareceu low carb. Até então eu tinha uma visão também muito ruim do plano alimentar low carb, porque o que a gente vê na maioria das postagens, assim, de pessoas que vão pensando no sentido só de emagrecer, é um excesso de É, gordura, é um excesso de proteína. Então eu ficava aham, assustada. Mas aí, como sim, você disse, a busca do conhecimento. Eu fui além. Opa, deixa eu pesquisar aham, a fundo o que é este plano alimentar. E aí eu vi isso. que a low carb prega, primeiramente, comida de verdade. E se Uhum, você se alimenta de alimentos mais naturais possíveis, você está desintoxicando o seu corpo, o seu organismo, do industrializado, do que a indústria alimentícia nos oferece. A gente consegue ficar 100% sem industrializado? Eu acho muito é difícil. difícil. Sim. Né? Não é Mas impossível, não, porque já se possível, viveu muito sem eles. Mas eu acho muito sim. difícil. Mas o que a gente puder tirar, reduzir e se aproximar mais de comida de verdade, que esse é um termo hoje muito usado, comida de verdade. Então foi Isso. aí que eu busquei a mudar. E aí no Instagram eu conheci, né, o Luciano, que é quem a gente fez o curso, né? Coração. E isso mesmo, um carinho muito grande por esse profissional, porque ele passa, Sim, ele trata de uma doença autoimune e ele sim, compartilha, né, a sua sim. alimentação no dia a dia. E ele fez o curso voltado para a gente, entre outros que ele tem. Por enquanto eu só fiz Sim. esse, mas pretendo fazer outros também. Uhum. E foi assim, para mim, foi tipo assim, o ápice, porque Aham. ele ajudou a botar em frente, sim, aquilo que eu já estava pesquisando, aquilo que eu já estava olhando, mas é tanta informação que fica meio solto. Mesmo sendo da É, área, eu não sabia onde encaixar as coisas direito, a não ser sim. Ou comer por onde bem, né? começar. Alimentar, Sim. evitando, né, os industrializados, esses excessos assim. E aí eu comecei a fazer chás, e o Uhum. legal é que a gente não precisa ficar buscando coisas assim caras demais. Você tem as opções do Sim. mercado, bem mais fáceis de fazer, mas onde eu moro mesmo, por exemplo, no meu quintal mesmo, graças a Deus, Sim, eu tenho gente. muitas plantas
que eu posso extrair delas mesmo as Uhum. folhas para estar fazendo os meus chás, né? Sim. E com a mudança na alimentação, não é de um dia para o outro, assim como o processo de Uhum. emagrecimento não é de um dia para o outro, você vai Uhum. começar a mudar aos poucos aquilo que cabe, né, para você fazer, e com o passar dos meses, você vai observando as melhorias. Eu lembro que com Sim. menos de um ano que eu mudei a minha alimentação, a médica conseguiu tirar o corticoide que eu usava. Uau. Então foi uma Uhum. vitória maravilhosa. Como eu comemorei isso, Sim. né? Sim. E eu lembro que É. eu tinha um VHS, que é um dos exames que eles focam mais aqui no Brasil, pelo menos, do fator hemossedimentação, que é o que olha a inflamação, mas no geral, tem vários. Hum, Mas eu sim. lembro que o meu VHS, ele ficava em 67, 60. Para mulher, o indicado é até 20, né? E aí, Uau. quando a gente conseguiu chegar a um VHS de 20, tipo, mas ainda tá no limite para mulher. Mas para quem já teve em Aham. 67, Uau. e aí segunda-feira eu Sim. fui à médica, tô com exames recentes, e o meu VHS foi para estar 10. Então, assim, Uau. gente, não Parabéns. é só ligada, não é só esse o exame a ser olhado. Ela olha tudo, tá? O exame tá bom, mas e você, como você tá? Quer dizer que você tá com Hum, seus exames todos ok? Você tá totalmente livre de dor? Não, não tô hum, livre de dor, porque tem as uhum, sequelas nessa área. O que a É. artrite deixou, que trouxe ao longo dos anos. Eu tenho 6 anos de diagnóstico fechado. Mas, como eu te falei, Aham. desde os 9 anos de idade, Hum, eu já sentia dor. E ela hoje fala hum, comigo. Provavelmente, ela não me dá 100% de certeza, mas provavelmente ela acha que eu já tinha artrite reumatoide desde criança. hum. Então, Uau. são quase Olha. 30 anos Uhum. sentindo Sim. dor, joelho, É. coluna, sabe? Mas o mais maravilhoso disso tudo, e que eu acho que eu posso falar isso abertamente com você, porque eu vejo que você é uma mulher assim, de fé também, é Uhum. saber que até aqui Deus tem nos sustentado. Sim. Porque o dia a dia não é fácil, Uhum. realmente lidar com as tarefas de casa, que para É. muitas pessoas são fáceis, né, Sara? Para a É. gente é uma batalha muito grande, Uhum. porque além Sim. da dor tem o cansaço, tem a fadiga, né? Que é algo que Uhum. quando vem parece que se você não parar o que você está fazendo, você vai desmontar, Uhum. É. sabe? E ele tem fortalecido dia a dia e tem nos dado a oportunidade de compartilhar isso com pessoas, sabe? Durante a Sim. gestação, então, foi algo, uma experiência, assim, maravilhosa, Uhum. sabe? Você se Porque sentiu eu melhor tinha um durante a medo gravidez? muito grande. Aham. Durante a gravidez, você se sentiu um pouco melhor no início? Ou você teve uma gravidez, com muitas dores da artrite também? Como que foi a artrite durante a gravidez? No início, eu fiquei bem até o quarto mês de gestação, muito bem mesmo. Uhum. E eu já tinha lido que mulheres com doenças reumáticas, durante o período de gestação, elas têm uma melhora muito grande do quadro, né? Uhum. Os hormônios da gestação, é É, bênção de Deus, é né, lindo. Sara? E aí, até Sim. o quarto mês, eu falei: opa, tô livre de dor 9 meses. Uau. Mas com 4 meses, eu comecei a sentir muita dor no quadril. Mas, assim, me incomodou muito e eu segurei essa dor até o sétimo mês. E chegou realmente no sétimo mês, a barriga já estava bem grande e eu não ganhei muito peso, não. O total de peso que eu ganhei foram 12 quilos na gestação. Uau. Sabe? Foi até Uhum. bacana, né? A reumato pegava no meu pé, o obstetra ginecologista também pegava no pé e eu com essa preocupação também. E aí Aham. o quadril doeu muito em dezembro, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, eu precisei fazer 2 bloqueios no quadril. Hum. E, mas grávida, você fiz, mas o anestesista, que é quem faz aqui,
ele teve todo o cuidado de usar uma dose de corticoide baixa, de anti-inflamatório permitido. E olha, graças a Deus, foi o que me ajudou muito a conseguir levar até o final, assim, bem, porque eu estava com dificuldade de andar mesmo, de tanta dor no quadril. E isso até foi o que definiu que o meu parto seria cesárea, porque ele falou assim, mesmo que você tenha condições, não é por ter artrite reumatoide que você não tem condições de ter um parto normal. Eu recebo muita pergunta assim. Porque a Helena estava até encaixada desde o 7º mês. Mas ele disse que por causa das complicações do quadril, bursite, tendinite, artrose e um derrame articular, ele não queria forçar no trabalho de parto, sabe? E ele falou assim, então a gente vai programar uma cesárea, né? Eu falei, olha, se Deus permitir que ela nasça antes, é porque é vontade dele e eu vou dar conta. Se não, vamos para cesárea mesmo, tá? E realmente eu queria a cesárea. Eu tava com medo de não aguentar o parto normal. É difícil, E graças a Deus tudo correu muito bem. Mas voltando na gestação e nessa questão da gente ajudar pessoas com a experiência que a gente tem, eu recebo muitas mensagens de mulheres que têm doenças autoimunes e têm medo de engravidar. E eu tinha esse medo demais, Sara. Porque antes de descobrir, eu tinha o sonho de ser mãe, sabe? Tinha sim, eu ainda falava 2 crianças. Mas quando eu tive o diagnóstico e as complicações, o dia a dia é difícil lidar, o trabalho ficava difícil também, eu pensava, como que vai ser isso com uma criança? Sabe? E cheguei até a conversar na igreja. Eu sei que será pecado eu abrir mão de, tendo condições para isso, de ser mãe, optar, decidir por não ser por causa dessa condição. E graças a Deus, a irmã que me abraçou nessa causa, ela conversou comigo, falou que de forma alguma era uma decisão minha, mas que eu jamais deixasse de acreditar no que o Senhor pode fazer em nossas vidas, né? E quando eu casei, eu tinha uma promessa, sabe? Um pastor falou que eu seria mãe de uma menina, né? Meu esposo seria os pais de uma menina. Mas eu confesso, e eu já pedi até perdão para Deus sobre isso, que diante das dores, não que eu desacreditasse, eu achava que eu não daria conta, sabe? Mesmo que viesse. E aí, até a medicação que eu uso, ela contribuiu para isso. Porque quando a reumatologista, depois de tentar os medicamentos convencionais, né? Porque aqui no Brasil a gente tem que seguir uma ordem, Sara. Depois você me fala como é aí. Primeiro você tem que usar aquelas medicações dos comprimidos, né? E para depois, em último caso, se não tiver condição nenhuma, não tiver uma resposta nesse tratamento, entrar com o biológico. Porque o biológico é uma medicação bem cara, né? Sim, então, mas em todos os países, viu? Assim? Em todos os lugares que eu fui é assim mesmo. Eles começam pela corticoide, assim, metotrexato e depois que vai para os biológicos. Eu fico assim, poxa, por que não começar logo com o biológico, né? Já, né? Mas algumas pessoas respondem bem durante um bom tempo aos outros medicamentos. Então, quando entrou com o biológico, ela já entrou com o sertulizumab pegol, que é o Cimzia. E o Cimzia é o único biológico permitido na gestação. Então, durante toda a gestação, eu aplicava o Cimzia. Eu uso 2 doses, que é o que vem na caixinha, mensalmente. Eu mesma aplico a subcutânea. Demorei para ter coragem, mas passei eu mesma a aplicar. A gente aprende, né? E aí foi muito bom, porque quando eu descobri a gestação, porque eles até pedem para programar, né? Para poder tirar o imunossupressor, eu uso metotrexato de imunossupressor, e eles pedem para poder tirar, mas como eu imaginei que eu não fosse engravidar,
porque além da artrite reumatoide, eu tinha o diagnóstico de endometriose. Eu já tinha feito uma cirurgia onde eu retirei 5 miomas, e nessa cirurgia o médico queria era tirar o útero, porque ele falou que a quantidade de mioma era tão grande que só com a remoção ele não conseguia na cirurgia tirar. Então ele falou, preciso tirar útero. Mas aí ele perguntou quantos filhos eu tinha, e eu disse que nenhum. Resumi para ele a história. Ele pediu para conversar com meu esposo. E aí o meu esposo falou com ele que se eu tivesse condições, né, física, de ter um filho, que ele gostaria sim. E aí o médico falou na época assim, olha, então eu vou tentar tirar o máximo que eu conseguir dos miomas e vocês se viram. E aí tirou os miomas, ele falou, o útero tá limpinho. Mas 2 meses depois dessa cirurgia veio o diagnóstico de endometriose. E aí eu virei para o meu esposo e falei, olha, agora não tem chance mesmo, porque é mais difícil do que antes. Porque a endometriose, ela tem muita dificuldade para a mulher engravidar. Aí junta com a artrite reumatoide, a medicação, e ele sempre falava, olha, Deus é quem sabe. O médico disse que você tem condições para isso. E aí, quando teve o diagnóstico de endometriose, Sara, eu parei de tomar o anticoncepcional, que eu falei, pra quê? Né? Porque mesmo o médico falando, o útero tá limpo, eu ainda evitava, porque ficava o medo de como vai ser cuidar de uma criança com artrite reumatoide e medo se essa criança também ia desenvolver alguma doença reumática. Porque na família o fator genético era grande em relação ao reumatismo. Sabe? E aí a fé, né, Sara? Poxa, que fé pequenininha, né? Que eu tava com ela. Exatamente. De um Deus tão grande e tantas experiências que eu já vivi com o Senhor, eu realmente me envergonho de ter, sabe, pensado que eu não daria conta e que não seria possível, mesmo diante de uma promessa de Deus. E 6 meses sem medicação, sem um anticoncepcional, e aí veio o beta-HCG positivo, e junto com ele, não vou mentir, aquele medo gigantesco, principalmente porque eu engravidei fazendo uso do imunossupressor. E aí a frase que a reumato ficava na cabeça o tempo inteiro, olha, se você for engravidar, você me procura, você não planeja sozinha, porque causa malformação. Eu ficava com aquilo na cabeça. Eles assustam. Eu preciso conversar com ela, porque... E aí, no dia que eu consegui a consulta com ela, porque eu trato aqui pelo plano de saúde, né? Aqui eu faço tratamento, eu tenho um convênio, mas as consultas eu não consigo com tanta urgência assim também, sabe? Eu tenho que entrar no sistema e ver disponibilidade para vagas. E aí, quando eu consegui a vaga com ela, eu já estava fazendo pré-natal com um ginecologista obstetra que tinha um pouco de conhecimento com doenças reumáticas, já tinha tido pacientes grávidas com lúpus, então eu fiquei mais tranquila também. E aí eu cheguei nela e falei, Cris, tô grávida. E já esperando aquele sabão, porque eu engravidei sem programar, sem tirar o imunossupressor. E ela virou para mim e falou assim, fica calma, vai dar tudo certo. Nossa, Cris. Ou Sara, eu fiquei assim, poxa, vamos lá. E aí, tirando essa complicação que eu tive no quadril, de dor, mas não relacionada à artrite reumatoide, né? Por causa dos problemas que eu já tinha no quadril, a gestação correu tudo bem. No finalzinho, no 8º mês, eu tive a síndrome do túnel do carpo, que dá aquela dormência nas mãos, né? Mas isso independe de doença reumática. Várias gestantes que não têm problemas, doenças crônicas nenhumas, sentem isso também. E ele me falou, com até 40 dias depois do parto costuma passar, se não passa, a gente faz uma cirurgia para desobstruir, e com 37 dias depois do parto, passou. E para a honra e glória do Senhor, Helena está aí, saudável. Eu perguntei para a reumato se eu precisava me preocupar em antecipar, fazer exames nela e tudo. Ela falou de forma alguma, principalmente porque a artrite reumatoide que você trata é soro negativa e dificilmente, por você ter, ela vai apresentar alguma coisa.
E é Isso. Deus, né, Sara? Do início ao É Deus fim, mesmo. porque São ela milagres, é, né? ó, ela é agitadona, viu? Ela veio, eu falo, brinco com o pessoal que me conhece. Que a Helena veio para testar as minhas forças, os meus limites, tá? Porque ela é, para honra e glória do Senhor, bem agitada. E olha que tá começando a querer andar agora. Uau, eu vi ela no carrinho ontem com as perninhas para lá e para cá. Gente, que fofo. Como que pode, né? Todas essas emoções que você experimentou e uma gravidez, né? Com muito, a gente fica com medo, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia a dia depois. Mas graças a Deus a gente está vendo você bem e a Helena cada dia mais sapequinha, crescendo e forte e saudável, né? E é isso que importa. E a gente não deve se preocupar, a gente não deve ficar com medo, né? E deixar esse medo de, porventura, a criança, né, os nossos filhos terem a nossa doença, a gente acabar até perdendo de aproveitar o dia a dia, aproveitar o momento com eles e está na mão de Deus, né? Deus é quem cuida da gente. Amém. Isso É, mesmo, Sara. E eu acho muito lindo o trabalho que você tem tido, tá? No Instagram. obrigada. Tá lindo ver as mensagens da vitamina D, né? A dose diária de vitamina. Sim. E o Senhor tem te capacitado também para levar esse apoio para as pessoas. E continue fazendo isso, porque você tem toda a destreza para isso, sabe? Você fica muito bem nas lives, muito bem nos stories. E mais do que ficar bem nisso, é passar coisa boa, passar que é possível você estar ali sempre com os seus filhos, com seu esposo, ir passeando, e cuidando da casa, e ainda tira esse tempo para poder estar ministrando a palavra de Deus, né? Para que o nosso dia a dia fique mais leve, sabe? Então, Sim. assim, parabéns pela iniciativa Ah, de ir por esse obrigada. caminho. Muito Você obrigada. também mudou muita coisa na sua alimentação, né? E eu fico vendo as receitas, as suas postagens também. Nossa. E olha que você não visa, em relação à alimentação, o físico, o emagrecimento. Não é que não seja importante, porque Aham. realmente estar acima do peso pode ocasionar vários problemas de saúde, independente de Sim. serem reumatológicos, autoimunes, a gente tem que Uhum. procurar realmente manter o peso adequado, né? E Sim. você, né, tem o físico, é magrinha, mas se preocupa Sim. em relação, eu acho que você tem o mesmo pensamento que eu, né, Sara? Envelhecer bem. Sim. Principalmente tratando da doença que a gente trata e do que a gente ouve dos médicos. É. Porque o que eles falam para a gente, às vezes, é muito duro nas consultas. Eu ouvi Uhum. um ortopedista um dia dizer que, olha, se você não der um jeito, como se tivesse realmente assim. Lógico que muita coisa está na nossa mão, Aham. mas o jeito que Sim. assim fala, né? Se você não der um jeito É. nesse joelho, você é uma possível candidata a ficar numa cadeira de roda daqui a uns anos, sabe? Uhum. E aí, quando a gente vê a mudança nos hábitos alimentares, Uhum. no total do dia a dia, no dormir bem, procurar se divertir também, fazer outras coisas que Sim. nos tragam Sim. alegria, né? Que sejam bons para Sim. a gente. A gente está cuidando disso, a gente está regando essa parte, porque a gente sabe que daqui uns anos o corpo cobra, ele vai cobrar mais, né? É. Teve um dia que eu fui numa consulta e isso me preocupou muito, porque eu estava realmente em crise de dor, e aí a médica, eu relatando tudo que eu já tive, em decorrência da artrite, e ela virou para mim e falou assim: Nossa, moça, com todo jeitinho, a sensação que eu tenho é de estar atendendo uma senhora de 80 anos. Uau. E isso me assustou bastante, Sim. né? Estou quase na Uau. metade dos 80, mas muito Aham. longe dos 80. E Claro. eu, Claro. poxa, realmente eu tenho que mudar, porque
Como que vai ser daqui a alguns anos, então? Se agora com 38, na época eu tinha menos, eu tô parecendo 80, assim, por causa, né, de tanta queixa de dor, né? E como que Sim. vai ser quando eu tiver lá uns 50, 60 anos e ficar, e se eu chegar até lá, né? Então a gente começa a fazer o agora para poder Isso, colher depois. A gente se isso. preocupa em mudar os hábitos alimentares, em mudar o nosso Uhum, estilo de vida, se sim. principalmente se ele é totalmente desregrado, compulsivo, Uhum, né? uhum. Para colher isso depois, né? E como Isso. eu te disse, Isso. na época que eu tirei o corticoide foi algo assim, foi um Uhum, presente que a sim. vida me proporcionou por eu ter escolhido essa opção. Ah, é tão Isso. ruim fazer. As pessoas falam fazer dieta, né? Eu gosto de falar seguir um estilo Uhum. de vida, Aham. né? É um Isso. plano alimentar que é voltado para Uhum, isso. Você abre mão de uhum, certas coisas, mas não tem que ser para a vida assim todos os dias, porque se você no seu uhum, dia a dia segue uma alimentação balanceada, não tem uhum. problema se você está num casamento, num aniversário, você se Sim. deliciar com o que tiver, porque Uhum. aquilo é só um momento, não é o Isso. seu dia a dia. Aquilo é Isso. 1%, dez por Aham. cento do É máximo uma do exceção. que É. você está vivendo, mas o seu dia a dia ele está Isso. controlado. E vale a pena Isso. demais, porque a gente se É sente isso mesmo. muito bem. E, cara, ficar Aham. sem dor é bom demais. É. Não, e só o fato de ter mais energia, de desinchar, né? Muito do nosso peso. Eu também emagreci ano passado, eu resolvi também parar de dar desculpas e começar, né, a fazer as mudanças. E eu consegui também tirar o corticoide em dezembro, e depois de 12 anos usando corticoide, então era assim, você vê todo aquele inchaço embora, sabe? E você falar, puxa vida, é possível acordar disposta e não ter tanta fadiga como eu tinha. Eu vivia com fadiga, com sinusite, gripada, dor de garganta, sabe? E foi o primeiro ano que eu tive assim, sem ir para o médico, sem ficar internada, sabe? Então, a gente tem que, né, usar. E eu confesso que você foi, para mim, uma das pessoas que eu me espelhava muito, porque eu via suas comidas e eu falava, nossa, o que eu posso inventar, né? Mas a gente tem que aproveitar, tá cheio de exemplos, né? Então, que a gente comece a pegar esses exemplos e coloque também em prática, porque é mais saúde, né? Não é, é é muito melhor a gente ter mais saúde, mais disposição, mais energia. Se precisar emagrecer, vai emagrecer, né? Mas a gente poder viver com mais qualidade, né? Eu acho que isso que a gente precisa começar agora, né? Antes que seja tarde demais. Ô, Sara, é isso que você falou, porque as pessoas ficam sempre adiando muito e deixando para o depois. E, tipo assim, eu Sim. ouço muito e eu ouvia muito isso nos grupos. É, a gente já tira, já sofre tanto com dor, já sofre tanto tomando tanto Aham, remédio que causam tanta coisa, eu vou tirar logo comida, né? Eu quero comer aham. o que tem de melhor. Mas agora você me É. fala, Sara, se você está disposta a fazer aquilo, sabendo que, bom, quando você começa, você realmente só ouve relatos que vai ser bom, mas você vai passar pela experiência e você vai ver que foi bom. E aí, você que passou Uhum, por isso, você que foi, mudou e tudo, o que é melhor, Sara? Você acordar como você uhum. acorda, mais disposta, sem rigidez Sim. matinal. Sara, eu acordava parecendo um robô, toda dura, as juntas Aham. travadas. Eu lembro que a Sim. Mato sempre me perguntava assim: quantas horas você demora ao acordar para poder voltar a se mover Sim. melhor? Que era tudo duro. Aí eu, É. olha, de 40 minutos até 2 horas. Já cheguei a acordar e ficar 2 horas toda dura Sim. mesmo. Agora, Uhum. isso no dia de trabalhar. Eu acordo Hum. 4 da manhã
Sim. para me arrumar rapidão. Agora com a Helena Uhum. de madrugada, ela ainda toma uma mamadeira de madrugada, aí eu levanto às 4, trabalho dia Uau. sim, dia não, dias alternados. Aham. E aí, dou a mamadeira, a gente cochila ali uns 40 minutos e logo o relógio desperta para eu já levantar, me arrumar correndo para pegar ônibus, enfrento, pego 2 ônibus até chegar no hospital, 12 horas de trabalho, depois mais 2 ônibus Uau. para chegar em casa, e chegar em casa ainda pegar a Piquitita às vezes acordada. Sim, O é. marido também ajuda demais nesse horário, porque assim, Uau. ele, quando eu chego, na maioria das vezes, ele já está colocando ela para dormir, mas se ela me vê, ela já Uau. quer, né? Porque afinal de contas É. eu fico 16 horas longe dela, né? Nossa. Então, assim, é muito assim. E se a gente não, se eu não tivesse esse cuidado, como que seria, Sara? Né? Uhum. E depois É. que eu passei a me alimentar melhor, eu não tive mais essa rigidez matinal. Olha Gente, que pode lindo. parecer tão pequeno o que a gente comemora, eu me emociono. Uhum. Pode parecer tão Sim, pequeno, Sara, é mas é grandíssimo. muito grande. Eu amando essa live com ela, nossa, eu já tinha uma grande admiração pela Ilane e hoje, com certeza, essa admiração só aumentou. E isso é possível para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que está passando por um diagnóstico ou alguma situação na saúde. É possível você ter mais saúde, mais qualidade de vida e às vezes requer, né, uma reeducação alimentar, uma mudança na sua rotina, inserir mais atividade física e menos industrializados. São coisas que parecem grande demais às vezes, mas depois que você começa, ele vai se tornando um hábito e já não é difícil, já não é um peso para você, ou não é uma dificuldade, mas é simplesmente vai se tornar algo normal. Vamos chamar a Lani aqui de novo. Vamos ver. Só caiu um pouquinho, mas já chamei a Ilane de novo. Vamos esperar que ela volta. E, nossa, é uma live que está sendo muito linda, emocionante mesmo. Eu me eu festejo com a Ilane essas vitórias dela, porque eu sei como que é também, né? A gente que acorda com rigidez matinal, com enfrenta a dor diariamente, ou então a dor da sequela, que é o que eu tenho, eu sei que a Ilane tem também sequelas, né, por anos sem tratar a doença, por anos sem saber o diagnóstico, e, e hoje a gente acaba sofrendo com a consequência, né, das sequelas. Por isso que é tão importante tratar, por isso que é tão importante a gente se cuidar e por isso que o estilo de vida vai ajudar a que o tratamento médico funcione ou então que o tratamento médico tenha melhor efeito. Por isso que o nosso estilo de vida faz a diferença, sim, na nossa saúde. Está tendo um pouquinho de dificuldade agora. Aí apareceu. Assim mesmo, estamos ao vivo. Ai, Lani. Mas olha, eu acho que isso que você falou e que também me emociona são e é isso que eu chamo de milagre, sabe? São esses pequenos milagres que a gente vive que fazem toda a diferença, sabe? De talvez antes a gente não chegou momentos que a gente não conseguia talvez colocar a roupa sozinho e hoje a gente consegue, ou se a gente não conseguia levantar um peso e hoje a gente levanta, sabe? Ou caminhar, ou correr. Então essas coisas vale toda a pena quando a gente precisa às vezes mudar o estilo de vida e ver que a gente agora consegue fazer coisas que a gente não estava fazendo há um tempo atrás. Então vale totalmente a pena, né? Sara, não tem preço, não. Por mais que as pessoas digam assim, é demorado, porque eu não sei se deu para ouvir quando eu estava falando que com medicamentos você consegue um alívio da dor mais rápido realmente. E não é que quando Aham. você começar a mudar os seus hábitos alimentares, iniciar com uma atividade física dentro do possível, das condições físicas, né? Que isso vai ser, que você vai abandonar o tratamento farmacológico. Não, eles vão andar juntos e a partir do momento que você for tentando melhora do quadro inflamatório,
o médico vai avaliar e, opa, a gente já pode reduzir o corticóide, a gente já pode tirar, a gente já pode tirar o imunossupressor. No início, eu tomava a dose máxima do metotrexato. O metotrexato é um sou muito queridinho dos reumatologistas e que causa um problema no fígado gigantesco. Eu conheço pessoas que não toleraram o metotrexato por nem 6 meses. Eu uso ele há 6 anos. Eu usava a dose máxima, que eram... Eu já cheguei a usar 3, sabe? Depois ela ajustou, andei sentindo uma dorzinha, porque depois da gestação, eu senti uma piora no quadro, mas por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem o imunossupressor e o médico falou, você não está mais protegida pelos hormônios da gestação. Então, a Helena está com 9 meses agora. Então, assim, eu ainda não estou naquela fase que eu estava antes de engravidar, que eu estava bem. Eu raramente tomava anti-inflamatório. Mas por quê? Segundo eu estive na médica, ela falou, Lani, agora tem uma criança em casa, tem um bebê totalmente dependente de você. Então, as dores que você tem sentido hoje é mais relacionado aos cuidados com ela. Porque é necessário as pessoas até entenderem isso, né? Porque eles ficam meio que fiscais da gente. Ah, se você fala que isso é bom e você está fazendo isso, por que você está reclamando disso então? Né? E aí fala, poxa, mas olha, eu vejo tanta mãe que não tem artrite reumatoide, não tem nenhuma doença, que reclama de dor nas costas, que reclama de dor no pescoço, que reclama que está cansada. Imagina a gente! Agradeço a Deus por ter tido esse cuidado antes, porque senão hoje realmente seria bem mais complicado cuidar dela. E agradeço ao grupo de apoio que eu tenho, porque é família, é amigos que estão sempre, olha, tá precisando de alguma coisa, precisando que eu fique com a Helena, pode chamar. E isso a gente, Sara, é agradecer, porque se a gente tem pessoas assim na vida da gente, é porque, graças a Deus, a gente também soube plantar bem, né? Colhe, né? E eu tenho o pessoal que trabalha comigo também, sabe? Gente, é uma turma, assim, muito boa, sabe? Que hoje compreende bem a minha situação. Porque eu sei que tem pessoas que tratam de doenças que causando dor. A endometriose causa muito dor, né? A artrite reumatoide e sofrem muito no trabalho, sabe? E sofrem muito, né? Acho legal mesmo que rapidinho a gente falar disso também, porque a gente sabe o preconceito que se tem em relação a isso. Você tem uma postagem que diz, quem vê cara não vê artrite, acho que é isso, né? Então, porque é uma doença invisível, né? Isso. A não ser que você esteja bem atrofiada, debilitada, numa roda ou acamada, se você está andando, se você dá conta de fazer as coisas, por que você reclama tanto de dor? Por que você, sabe? No início, Sara, eu sofri muito com isso. No início foi horrível, porque eu sou muito, muito alegre, muito comunicativa, muito brincalhona. E mesmo com dor, mesmo cansada, eu sentia isso tudo. Então, assim, eu ficava, assim, brincando com as pessoas, eu me maquiava para ir trabalhar. Eu lembro que um dia eu fui trabalhar e fui ao pronto atendimento. Olhei um horário que estava tranquilo e fui ao pronto atendimento e estava com muita dor mesmo. E aí eu fui medicada, mas eu fiz isso para eu voltar para o trabalho, para eu ter condições de voltar. São 12 horas de trabalho. Eu não fui nem pegar o atestado, não. Falei, eu preciso voltar para trabalhar, mas eu não vou aguentar. Aí o médico me atendeu, me deu uma medicação e um paciente que estava lá, ela virou para mim e tá assim, nossa, na hora que eu saí para pegar a declaração de comparecimento para voltar para o trabalho, ela tá assim, você tá com dor mesmo? Você tava mesmo com dor, passando mal? Porque você tá maquiada, você nem tá com cara de que tá doente.
É isso que é o complicado. Eles querem que a gente vá com uma cara de defunto, triste, chorando. Eu até já fiz isso quando eu fui. Eu tenho, né, uma aposentadoria por invalidez, porque não parece, mas eu tenho as mãos. Essa mão já não mexe, praticamente, ela não dobra mais. E nessa aqui eu tenho uma prótese, porque também já não mexia e eu precisava de uma mão, pelo menos, né, para poder viver e cuidar das minhas crianças. Era muita dor. Mas eu lembro de quando eu ia nas reuniões, nos compromissos com a pessoa que estava vendo o meu caso, eu tinha que vestir uma cara de deprimida, de dor e tudo mais, porque ela não acreditava. Ela ficava assim, ai, mas você vai pôr a prótese e aí você vai estar bem, aí você não precisa dessa aposentadoria, aí você pode trabalhar. Aí, sabe, eu ficava assim. E tentei, realmente eu tentei, depois da prótese e tudo, voltar à vida normal, mas não dava mais. Não é 100%. Você fica sem dor, mas você não fica normal. E aí eu tenho a outra mão que é a mesma coisa, né? Então, mas você tem que, muitas vezes, fazer cara de doente para as pessoas acreditar em você, porque senão eles não acreditam. Eles acham que é invenção, ou que é psicológico, Lógico, é isso mesmo. né? Vai procurar um psiquiatra, vai orar Sim. mais, né? Ah, você tem É, de Deus, né? Igual não, é difícil. de Deus mesmo, Sim. mas esse conceito realmente a gente vê que isso é uma queixa da maioria, né, Sara? A maioria É. reclama de passar por isso. Muitas das vezes, até dentro de casa, muitas pessoas sofrem com isso, sabe? Uhum. E isso em relação a outras doenças também, eu vejo muito questão de depressão, sabe? As doenças Sim. invisíveis no geral, né? E não é assim, não. E a gente sempre tem que buscar mesmo o nosso melhor para a gente e para passar realmente o que a gente conquista, o que a gente adquire de positivo para outras pessoas que estão talvez aí começando, já estão há muito tempo e dependendo Uhum. só do tratamento medicamentoso. Não, É. é possível sim. Da mesma maneira que Sim. eu fui impactada quando eu entrei na internet e vi o Aham. depoimento de uma senhora passou a alimentar-se de maneira diferente, e fui atrás, fui pesquisar, e hoje o que eu consegui, eu passo para frente mesmo. Olha, se eu vejo alguém reclamando disso, menina, por que você não passa a incluir chás? Né? Por que você É. não para, tira um pouquinho o açúcar? Porque aí já vou meter no meu bebê. Mas é mesmo. Porque a gente É quer que a difícil. pessoa sinta-se bem. Aham. É isso. É isso mesmo. A gente precisa, às vezes a gente só queria que as pessoas compreendessem, né? Que a gente não está inventando uma doença e que se a gente não se cuidar e se cuidar integralmente, não é realmente só tomar remédio, porque se fosse só tomar remédio, estava todo mundo bem, É. né? Todos os pacientes. Então a gente tem que fazer esse cuidado assim em todas as áreas, no psicológico, no emocional, dormir bem, ter menos estresse, né? Fazer atividades físicas, alimentação, tudo. Essa parte do dormir bem eu ainda vou demorar um pouquinho. Ah, exatamente. Essa parte do dormir bem eu só comecei agora, que o meu mais novo tem 4 anos. E Ai, ainda sabe, assim, não. não, mas é porque os meus filhos, né? A minha do meio que é complicada. Ela tem 6 anos e ela vem na minha cama toda noite ainda. Então, mas até questão assim de pensar, se preparar para dormir, porque dormir não é só deitar na cama e dormir, entendeu? Eu pensava que era assim, mas não funciona. Dormir bem depende de já todas as horas antes e, né, ter uma noite mais tranquila, relaxada, tomar chá, não ingerir café muito tarde. Um monte de coisa que a gente pode fazer para ajudar na qualidade do nosso sono. E às vezes até na qualidade das nossas crianças, né? Às vezes eles dormem mal também porque a gente enche eles de doce, alimentação ruim, fica vendo televisão até tarde, aí depois a criança não dorme bem, é igual o adulto. Então, e tudo isso ajuda também na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa energia, nossa fadiga. Gente, tá tudo relacionado, sabe? Então,
juntos, sim. E a gente já começa a preparar a boa noite de sono quando acorda, né? É tudo, tá tudo ligado, não adianta, né? A questão intestinal, já fiz lives aqui falando também do intestino. Então, não adianta. Eu acho que o bom paciente hoje em dia, ele tem que ser responsável, né? É uma coisa que o Luciano ensina, né, no curso dele também, que é nossa responsabilidade como paciente, ir atrás e tomar as decisões que a gente precisa para a nossa saúde. Não adianta a gente querer achar que é só o remédio que vai fazer o milagre sozinho, ou é culpa do médico, né? Mas é a nossa responsabilidade. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Sara, não sei se foi se você também se apegou nisso quando você fez o curso autoimune, remissão e ressignificação, é quando ele fala assim que através da alimentação a gente pode modular os nossos genes. Menina, isso caiu assim em cima de mim. Sim. Eu falei assim, poxa, olha só para você ver. Eu sou da área da nutrição e em momento nenhum isso me torna mais fácil para mim os cuidados. Eu tenho mais conhecimento. Mas se eu não quiser, não adianta de nada o teu conhecimento. Né? Não E faz aí, quando diferença. ele fala isso no curso, eu falo, gente, olha para você ver como a alimentação pode ser benéfica para o tratamento de várias patologias. Ela é capaz, através de mudanças nos hábitos alimentares, de eu excluir as coisas tóxicas e começar a comer a comida de verdade, as coisas mais naturais, a buscar os chás, os que os antigos faziam, que os índios fazem, né? Na cultura chá, os chineses. Eu posso modular os meus genes. Então, mas seu gene está tão ferrado, é tudo inflamatório mesmo, tu já nasceu com ele assim mesmo. Mas a gente pode, através da alimentação, mudar isso. Cara, é maravilhoso. No hospital onde eu trabalho, eu vejo o cuidado que os colegas nutricionistas têm em tratar do paciente, e eu trabalho diretamente lá com a alimentação deles, tanto oral quanto via sonda, né? Então, assim, cada criança ali com a doença de base que tratam, e eles vêm discutindo com a equipe médica, que trabalha a parte de medicamentos, e a nutrição vem e eles vão moldando, eles vão mexendo na alimentação, pacientes crônicos, sabe, crianças, sabe, a gente vê uma melhora dos quadros de uma maneira assim, sabe? Assim, é de ensinar, eu babo. Fala, né? Porque você é técnica em nutrição, que você fica defendendo a alimentação. Gente, é verdade. A mudança alimentar só traz benefícios para a gente. Emagrecimento, que é o que a maioria busca, é a consequência. Muito boa, por sinal, para quem precisa. Mas é uma... Sara, eu me recordo de uma dieta de uma paciente no hospital que tinha muitas crises convulsivas e ela foi trabalhado com ela uma dieta cetogênica, né? Dieta cetogênica, assim, que a gente que vê hoje na mídia. Não, mas é a base, assim, sabe? E é tudo calculado com o peso, com a idade, calorias e tal. Sara, essa criança, ela enxergava e já era maiorzinha, devia ter uns 2, 3 anos, e por causa da convulsão seguida, ela ficou sem enxergar, porque vai matando, né, os neurônios, danificando o cérebro. E aí ela parou de enxergar. E aí ela ficou um tempo em tratamento com essa dieta. E aí eu não esqueço um dia que eu fui na enfermaria onde ela estava, e ela estava com um tablet vendo desenho. E antes a mãe deixava, mas ela só ouvia, ela não via mais os desenhos. E aí eu perguntei para ela quais eram os desenhos e as cores, e ela falou, depois de um bom tempo já sem enxergar. Eu fiquei tão emocionada, Olha só. sabe? Falei com a nutricionista que acompanhava ela na época, que dom que você tem, que trabalho lindo, sabe? E já vi muitos casos, lá no hospital infantil onde eu trabalho, vi muitos casos
melhora mesmo assim por causa de alimentação, sabe? O chá sargento por causa da alimentação. Mas, Não, mas a claro, gente precisa. A gente, e tem um a gente documentário, precisa tocar nessa tecla mesmo, não sei se você já viu esse documentário, The Magic Pill. Não sei se você conhece, na Netflix. A Pílula Mágica, The Magic Pill. É pequenininho, 1 hora e pouquinha, eu recomendo, mas eles relatam 3 ou 4 casos de pacientes com problemas neurológicos até, e que fizeram uso de dieta cetogênica durante um tempo, e depois eles mostram a evolução desses que pacientes legal. em criança. Então, assim... Mas é um incentivo. É um incentivo para todo mundo, né? Não somente o paciente. Isso, não estou defendendo de cetogênico e low carb, sabe? O que a gente que se alimentem melhor, com mais comida de verdade, sabe? Mas esse documentário mostra o que a alimentação pode fazer no controle, no tratamento de crônicas, né? O diabetes, então, a gente vê qual benefícios tem com a redução do carboidrato, com tirar o açúcar, né? E a melhora na questão do diabetes. Vários pacientes até não usam mais medicamentos. Eu conheço pessoas que não usam mais insulinas. Já pensou? Não precisar se furar várias vezes ao dia. Então, assim, mas a pessoa tem que estar disposta, né? Eu quero viver isso para mim. Eu quero um futuro melhor para mim. Eu não quero ficar dependendo a vida inteira de medicamentos. Ou então, quero o máximo possível tentar reduzir os medicamentos. Então, eu tenho que pagar um preço por isso. Jesus pagou um alto preço por nós, né, Sara? O maior preço foi pago na cruz, né? Isso, é isso mesmo. É o mínimo, né, que a gente pode fazer pela nossa saúde. De toda a humanidade, né? A gente vai procurar fazer primeiramente no nosso benefício, e a gente estando bem, quem está ao nosso redor também só ganha. Isso, é isso mesmo, gente. Nossa, exatamente. A nossa família, nossos filhos, as pessoas que a gente convive, né? E exatamente, eu acho que hoje ficou bem marcado isso mesmo, que a gente consegue, né, fazer pequenas mudanças que podem ajudar a ter uma mais qualidade de vida. E a gente vai deixar esse incentivo para todo mundo mesmo. Eu tô assim, fiquei apaixonada com a sua história ainda mais e com essa motivação que você tem. E queria te agradecer por esse tempo que você doou para nós aqui. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu vou compartilhar no YouTube também a nossa live. E as pessoas que verem aqui, compartilha também com seus amigos, porque faz a diferença, né, Elaine? Você tem visto isso na sua vida e na vida de muitas pessoas, a diferença que faz a alimentação. A gente tem que espalhar o bem, né? E deixa as coisas ruins para lá. Esse ano foi um ano muito difícil, muito pesado, mas até que o Senhor nos sustentou, e a Ele nós damos toda a honra e toda a glória, né? E Ele vai continuar nos ajudando, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida. Sara, muito obrigada. Você é uma linda. Eu que agradeço. E espero que a gente possa se ver pessoalmente. Sim, eu tô sempre pensando aonde que eu posso ir no Brasil para ver todo mundo, mas é tão difícil. Mas eu tô indo. Daqui uma semana a gente vai para o Brasil e sim, fazem 6 anos que não ia, então tô com muita saudade e muita alegria por finalmente voltar para lá e vai ser muito especial. Então está convidada para vir a Belo Horizonte, viu? Obrigada. A gente foge da aglomeração por causa da pandemia. Isso. A gente vai para um lugar que não tem muita gente, você vem aqui para casa. Isso. Vou aí fazer um chá de folha de amora, não é? Amora, tá na época de manga, os pés estão lotados de manga, eu tenho aqui, se você gostar. Que delícia.
Lá temos Meus um filhos amam. estrogonofe com limão, que é um detox maravilhoso. Isso, maravilha, então já está combinado. Umas Ai, receitas que bem linda. gostosas também, bem legais. Ótimo, tá feito então. Obrigada, viu, Ilane? Nossa, Deus te abençoe muito. Desejo muita saúde, um final de ano abençoado com a sua filha linda, sua família. Que Deus abençoe muito você e muita saúde mesmo, é o que eu mais desejo. Amém. Que o Senhor abençoe você também, sua família, e que o próximo ano seja um ano de renovo para todos nós. Obrigada, viu? Um beijo, então. Bom dia aí para vocês e que Deus os abençoe. Obrigada a todo mundo que viu a live também. Um abraço para todos vocês. Beijo, então. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado para todo mundo. Abençoe muito vocês e a gente vai continuar com as nossas vitaminas diárias até que Deus nos permita. Um beijo para todo mundo. Obrigado para todos vocês que assistiram.